E para abrir o evento de hoje, queria chamar meu amigo Lucas Rangel. Para quem não conhece Lucas, Lucas ele toca a agência de marketing da gente e Lucas é quem toca o barco lá. Conheço Lucas há muito tempo, a gente já tem uma sinergia muito boa de trabalho. Eu acho que para falar de marketing, não vejo outro cara mais fera que esse aqui. E aí, pessoal, bom dia. Como o Felipe falou, né, o Léo estava falando, eu sou o Lucas. Hoje a gente toca o marketing aí de mais de 40 empresas, além de dar esse suporte ao marketing da Cross. Inclusive a franquia de vocês e tal, tem até algumas coisas que eu vou falar aqui que faz bastante sentido para vocês. A primeira coisa que eu queria saber, eu sei que foi perguntado ontem, mas minha cabeça é péssima para salvar a informação, quem é aqui que tem outro negócio fora a Cross e tal? Quase todo mundo, né? Basicamente, massa. O que eu vou falar aqui, ele se aplica basicamente para todos os negócios. Se guiem muito pelo princípio do que eu vou falar aqui. É muito aplicável, é uma coisa que eu realmente acho que dá para, a partir de amanhã, vocês já começarem a colocar isso em execução, mas foi totalmente focado na franquia de vocês. E aí a gente vai conversando aqui, vai ser rapidinho e eu vou explicando para vocês. O tema aí é sobre a importância das redes sociais. Vamos lá. Ontem citaram aqui Shakespeare, Darwin. Eu quero citar aí cara menos relevante no nível mundial, mas muito importante aí pra gente. A gente tava numa reunião com os clientes e o Felipe falou uma coisa, aquelas frases dele que ele tira, a gente não sabe de onde, né? Ele falou assim pro cliente: Tio Zuc não criou o Facebook, Instagram, né? Pra você vender lá dentro. E eu fiquei meio, porra, bicho, isso tá falando uma merda, né? Mas beleza. Vamos lá, é estranho falar isso porque a Crosby, basicamente, as vendas dela e é um fenômeno no digital. E as empresas que a gente toca o marketing, ajuda a tocar o marketing, a gente vende muito online, na internet. Então, como é que ele estava dizendo que no Instagram e no Facebook não foi um ambiente feito para vender? E eu achei meio estranho, errado e tal, meio que a gente desconversou ali. E eu fiquei refletindo sobre isso. O que é que isso queria dizer, por que ele falou isso. Ele não é um cara burro, é um cara top de negócio, que sabe o que fala. E eu fiquei pensando nisso, eu concluí que essa foi a melhor sacada que eu tive esse ano. Realmente, o Facebook e o Instagram, a rede social de modo geral, pode mudar, amanhã pode ser o TikTok, o YouTube, o Twitter, independente, realmente não foi feito para a gente vender lá dentro. É tanto que, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, acredito que sim, quando a gente viaja, tá fazendo alguma coisa diferente, as histórias da gente pipoca, todo mundo comenta, todo mundo curte, compartilha. Isso acontece por quê? Porque a própria estrutura do Instagram pega quando todo mundo está interessado em determinada coisa, todo mundo gosta daquela velha fofoca, de ver o que é que está acontecendo, e espalha isso demais. Isso aí já ajuda a explicar a gente por que muitas vezes muita gente se desestimula com isso. O perfil da empresa da gente não tem tanta curtida, não tem tanto comentário, o pessoal não interage tanto. Eu não sei se isso acontece com o perfil da franquia de vocês. Acredito que sim, porque isso é uma coisa extremamente comum quando a gente está lidando com o perfil de empresa. E aí, mais uma vez, a gente vê que o Felipe está completamente certo na afirmação dele. Ali não é um ambiente feito para venda. E aí, velho, com base nisso, o que é que a gente precisa entender? O primeiro ponto tem tudo a ver com o que o Panda falou ontem, e eu achei perfeito tudo que ele falou, a forma que ele falou. A gente precisa anunciar. Uma vez que o Instagram, o Facebook, ele não foi feito realmente para a gente vender lá dentro, a gente precisa pagar para aparecer na frente das pessoas certas. E assim, pelo que eu vi aqui ontem, todo mundo já está anunciando. Eu só fiquei um pouco espantado, de verdade, porque eu acho que vocês ainda estão anunciando um valor muito baixo. Entendeu? Dá para tirar muito caldo disso. Dá para vocês aumentarem esse investimento demais. É comum que quem investe mais vende mais. É fato. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está falando de Instagram, de Facebook, de rede social, de um modo geral, é que a gente, como empresa, precisa pagar para aparecer na frente das pessoas. E uma coisa também que eu recomendo muito para vocês é comecem a investir e não parem. Além de manter a constância, que foi o que o Panda falou ontem, que é de extrema importância, vocês precisam ir escalando esse investimento. Realmente é um investimento que vocês precisam começar a não parar mais e ir aumentando. Não pensem que isso é uma corrida rápida,
que assim, comecei a patrocinar, as coisas vão acontecer e tal, mas vocês vão ampliando a base, a Cross me dá toda a estrutura de vocês de pós-venda, de como é que vocês vão trabalhar aquele contato. E uma coisa que Márcio falou aqui, eu vejo muita palestra de marketing, estudo muito sobre o assunto e eu vejo pouquíssima gente falar sobre isso. Eu achei massa, até falei com ele para ele lá na agência e tal, falar com os colaboradores da gente, porque achei realmente fantástico. É o seguinte, os contatos estão chegando, mas você precisa, como empresário, como empreendedor, estar ali em cima do teu time de vendas. Como é que está sendo feita a recepção desses contatos? Porque assim, um vendedor que recebe ali por dia 20, 30 contatos e não está saindo venda, as vendas não estão acontecendo, muitas vezes o problema não é do tráfego. O tráfego está funcionando legal e tem o vendedor que está fazendo merda, velho, está fazendo cagada. Vocês precisam ter muita atenção em como o vendedor de vocês estão trabalhando esses contatos que estão chegando. E o que eu vejo muito, é muito comum mesmo, vocês fazem um investimento em tráfego, como eu disse aqui, ainda é um pouco tímido. Chegam esses contatos, mas as vendas ainda não começam a acontecer da maneira que vocês julgam satisfatória e vocês começam a achar que o problema é tráfego. E o problema muitas vezes não é tráfego. Está em quem está recebendo essas mensagens. Então, assim, vocês têm que ter muita atenção como esses contatos, esses leads estão sendo trabalhados. Entendeu? Porque no final das contas, é venda. A gente só está mudando o canal. Assim, você não ia achar normal que sua loja recebesse por dia 50 pessoas e só saísse uma venda. Então não ache normal o vendedor de vocês receberem 50 contatos e só fazer uma venda. Muitas vezes aí o problema não é de tráfego. Uma coisa até que foi falado aqui ontem, eu não lembro quem falou exatamente, eu dei uma retorcida ali porque eu discordo um pouco. Por vocês estarem no interior, teve aquela questão de tipo, não vale a pena gastar tanto em tráfego e tal, investir muito, aumentar muito esse investimento. Mas eu discordo. Eu sou um cara, quando a gente fala de negócio, que eu sou completamente agressivo. Eu vou pra cima. Então, o que é que eu acho? Se vocês estão numa cidade de 40 mil habitantes, 50 mil, 100 mil habitantes, é onde vocês têm que botar dinheiro. Porque, assim, é muito fácil para vocês serem a loja top 1 daquela cidade. Entendeu? Vocês estão com a marca top, que tem um produto top. Vocês têm um treinamento de extrema qualidade. Vocês têm todo o suporte. Então, assim, vocês têm que dominar. Quem aqui não estiver dominando a cidade, tem alguma coisa de errado, bicho. Assim, vocês conseguem, com um investimento relativamente baixo, ser a loja mais conhecida e referência da cidade. E isso vai impactar demais a venda de vocês, entendeu? A Crosby está fazendo um trabalho nacional, está se fortalecendo, mas dentro da cidade vocês podem tirar muito caldo. Eu vejo até como uma vantagem vocês estarem realmente no interior e numa cidade menor. Dá para vender assim muito, velho. Dá para fazer, como foi falado muito ontem aqui, eu acredito realmente, isso é só o começo. E momentos como esse serve pra gente ir dando uma alinhada na estratégia. E uma coisa que eu queria dizer para vocês é, se vocês realmente executarem o que é falado pela Crosby, tá? Os caras são excepcional de marketing, bicho. Assim, vocês estão com uma empresa que tem um nível de marketing avançadíssimo. Então, certamente entre os melhores do Brasil. E vocês têm que explorar isso. Vocês têm que jogar o jogo apesar disso, como eu coloquei aí. E o último ponto aí que eu acho que a gente precisa entender, é uma verdade difícil, mas a gente precisa entender é que não adianta chorar. Não adianta você achar que sua empresa vai ter o engajamento de Whindersson Nunes, você vai falar igual o vigarista, enfim, não é assim que vai rolar. Você tem que fazer do seu jeito, realmente, dentro das limitações, mas dá para tirar muito caldo daí. É uma coisa, é um fato só, mas que a gente precisa alinhar aqui, é que é onde está a atenção das pessoas, é ali onde está o dinheiro. E hoje, bicho, eu tô olhando aqui, tá todo mundo com o celular em cima da mesa. A gente passa o dia, eu pelo menos 24 horas por dia, perto do celular. Então, assim, vocês têm a chance, ainda num custo muito barato, de estar na mente desse cliente o dia todo. E quem aparece, quem é visto, é lembrado, e isso vai ter um impacto nas vendas de vocês, assim, extremo. Se vocês querem vender mais, vocês precisam fazer um pouco mais do que o feijão com arroz. Alguém aqui está pensando em vender mais, está querendo vender mais, ou estão satisfeitos? Nem todo mundo quer vender mais. A galera ali de trás está mais na ânsia. E assim, tem que fazer mais do que o feijão com arroz. Qual é o feijão com arroz? E para mim essa é a grande vantagem de ser Crosby. É tudo que vocês já têm acesso, que isso também é uma coisa que precisa entrar nessa equação, que a Crosby manda para vocês. Por exemplo, chegou São João. Vocês estão altamente municiados de material,
de marketing, de vídeo, de reels, de conteúdo para os stories, de conteúdo de influenciador. Então, assim, a Crossby já faz a parte mais difícil. Acreditem, gravar aqueles vídeos naquela qualidade, produzir aqueles materiais que vocês postam naquela qualidade, fazer sessão de fotos é a parte mais difícil. É por isso até que a gente falou aqui que o investimento numa agência vai girar em torno de R$3.000, porque tem um custo operacional muito grande disso. E assim, qual é essa parte? Que é o que vocês têm acesso só para a gente alinhar aqui. São as fotos profissionais, influenciadores, os conteúdos de venda principal, uma marca forte. Desenvolver uma marca dá muito trabalho, vocês sabem disso. Então vocês já têm acesso a isso tudo. Vocês só precisam pegar esse feijão com arroz e dar um temperinho de vocês. Por quê? O que é que eu acredito? Não é nem o que eu acredito, é um fato. Cada cidade aqui vai ter o seu próprio perfil de consumo. E eu não sei até que ponto vocês estão explorando isso ao máximo. Mas se vocês não estão, vocês deveriam. Vocês deveriam pensar, top, a Crossby está me mandando aqui realmente toda a estrutura profissional para eu tocar o marketing do negócio. Mas o que é que eu posso fazer pensando na minha cidade? Que a franqueadora não vai conseguir nunca chegar na particularidade da cidade. Você está lá dentro, sua loja está lá dentro. Cada cidade vai ter um perfil. Tem cidade que vai vender muita regata, vai ter cidade que vai vender mais polo, enfim. Isso é o perfil do consumo da cidade. Você precisa entender muito bem disso. E com base nisso, é o que eu vou falar agora, vocês precisam começar a produzir, eu coloquei aí conteúdo, mas aí a gente pode pensar em ações extras. O que é que realmente a gente pode fazer, além daquilo que a Crossby está passando para a gente, para realmente dar essa acelerada aí nas vendas. E o que é que eu quero passar para vocês aqui? É uma estratégia básica, mas que eu tenho certeza que vai dar muito resultado se vocês aplicarem. Que basicamente é vocês usarem as micro-sazonalidades para intensificar as vendas. Tem algumas coisas que acontecem na cidade de vocês que vocês podem fazer e faz muito sentido. Por exemplo, evento cultural, feriado local, show. Como é que vocês realmente podem pegar isso, explorar, extrapolar isso ao máximo? Quando a gente fala do mercado de roupa, a gente vive basicamente de grandes picos de vendas. Natal, Carnaval, São João. Mas a gente pode entender o perfil de consumo ali da cidade da gente. E dentro desse perfil de consumo, a gente ir criando microações, pequenas estratégias para ir aumentando realmente essa quantidade de venda. E o que é que acontece? Isso vai fazer uma diferença gigante no faturamento de vocês. Por mais que, vai ter um evento cultural, vai ter um feriado local, vocês não vão vender igual o São João, vocês não vão vender igual o Natal, isso é fato. Essas datas foram construídas por séculos, né? Não é fácil a gente repetir a força que um evento desse tem. Mas essas pequenas ações no final do ano vai fazer uma diferença assim gigante no faturamento de vocês. E eu queria falar aqui de alguns exemplos aplicados para ficar mais claro do que é que eu estou falando. Tem um festival de jazz que acontece lá em Gravatar. Tem franquia Crossby lá. Você está aqui, o franqueado de Gravatar, não. Aí o que é que rola? Por exemplo, esse festival, e aí vocês vão pensando, eu coloquei aí só realmente a título de exemplo, na cidade de vocês, o que é que acontece? Vai ter um festival. A gente sabe que no interior geralmente já não acontece grandes eventos, muita coisa. São coisas esporádicas. Então vai acontecer um festival desse, todo mundo vai querer uma roupa diferente, vai querer se arrumar para ir e tal. Como é que a gente pode pegar essa data e produzir um conteúdo, produzir uma ação voltada para aquilo? Por exemplo, a gente pegar e colocar sugestões de looks para aquele festival de jazz, por exemplo. E se a gente sabe que vai ser numa época mais quente, ou se a gente sabe que vai ser à noite, a gente pode incluir uma calça e tal. O empreendedor, velho, ele tem que estar ligado a esses problemas e ir resolvendo. É isso que vocês precisam fazer. Outro exemplo aqui é um feriado local. Eu coloquei aqui o aniversário de uma cidade, por exemplo. Geralmente, aniversário de cidade tem show, tem algum evento e tal. Vocês podem explorar e precisam explorar isso. Isso é uma outra oportunidade de vocês darem um tiro de vendas, entendeu? Outro exemplo aí. Lá em Lucas do Rio Verde, eu dei uma pesquisada, existe uma Expo Lucas, que é basicamente uma semana de show, e eu sei que isso se repete em muitas cidades. E aí, velho, vai ter show, vai ter atração nacional, às vezes vai vir aquele cantor que a cidade está animada. É uma outra oportunidade de a gente pegar aquilo, incluir nas ações da gente e realmente vender. Basicamente isso. Qual tipo de conteúdo a gente pode produzir para maximizar o efeito desses eventos? Porque, assim, naturalmente, os clientes de vocês já vão lá comprar. Aí é a pior coisa. Se vocês não usam, não produzem conteúdo, não tomam ação para isso, vocês vão sofrer vendas. E isso é a pior coisa para o vendedor. O vendedor tem que correr atrás de venda, velho. Porque a força de correr atrás de venda é totalmente diferente da força da gente sofrer uma venda. Vocês precisam humanizar a marca de vocês.
Massa, a Crosby é uma marca nacional, tem lá os irmãos Crosby, acontece, roda, mas quem é que está por trás daquela franquia? Quem é o rosto ali daquela cidade? Quem é o embaixador da Crosby naquele momento? Tem que ser vocês. E aí eu trouxe alguns dados que eu acredito serem bem relevantes para ajudar a gente aí na tomada de decisão, que marcas que são humanizadas, elas têm basicamente uma performance muito maior do que aquele perfil institucional, que só se comunica como marca. A gente tem que se ligar que uma das grandes competências da Crosby é ser uma marca extremamente humana, que consegue falar com o consumidor ali no 1 a 1. O trabalho lá do Irmãos Crosby, eu acho que aqui todo mundo acompanha, é basicamente isso. Se vocês verem, não é um perfil que tem tantos seguidores, mas é um perfil que consegue conectar demais. Eu mesmo sou viciado em ver os conteúdos lá, acho bacana demais. Se vocês não seguem, recomendo que sigam e acompanhem. Mas aí, vamos lá. Alguns números aí. Basicamente, a marca humanizada, ela tem mais recomendação, que isso é importante demais para a venda. Os clientes gastam mais com essa marca, que ela é humanizada, e esses clientes ainda são mais fiéis ao negócio. Ou seja, vocês têm números e motivos inúmeros aí para realmente humanizarem o perfil de vocês. Mas aí vamos lá, como fazer isso? O primeiro ponto, eu tinha mandado até essa apresentação antes para Fábio, e essa parte não estava. Ele falou, e é uma coisa que a gente conversa muito realmente e faz muito sentido, que é sobre a história do empreendedor. Vocês estão contando a história de vocês no perfil? Vocês estão aparecendo lá? Vocês estão falando? Pô, se é uma marca que é um casal que toca, que vocês não falam, vocês não dizem como é que começou, da onde saiu esse recurso, se é o primeiro negócio de vocês, como é que isso começou. Se conectem com os clientes de vocês, usem aquele espaço realmente para serem humanos. É basicamente isso. Uma coisa que eu vejo que é uma tendência até de quem não entende muito de marketing é querer ser profissional na rede social ao extremo, entendeu? E aí acaba sendo frio. E vocês têm que se ligar numa coisa muito importante. Ninguém acorda e diz, eita, tô doido para seguir uma marca de roupa. Não, velho, ninguém faz isso. Se vocês forem esperar isso, acabou. Vocês não vão ter venda, vocês não vão ter conexão, vocês não vão ter nada. A Crosby tem a história dela, é top, vocês têm que usar isso. Mas vocês têm a história de vocês também. E essa personalidade vai conectar muito com os clientes de vocês. Outra coisa que eu coloquei aqui que eu acho importante, os conteúdos nos stories. Estava até falando aqui sobre o conteúdo dos stories e tal, que ele já não tem mais a mesma entrega que tinha outra hora, é fato. Mas, inclusive, o que é que vocês precisam muito do stories? Se ligue, basicamente o Instagram de vocês é a loja online. É ali onde a loja de vocês não. Então, se vocês fazem tráfego, e isso é um erro muito comum, muito grande, que diminui muito o resultado do tráfego. Vocês fazem tráfego, vocês pagam para o Instagram mostrar a loja de vocês para mais pessoas. A pessoa chega lá e não tem um stories, não tem um conteúdo atualizado. Dá a sensação que a marca até nem está funcionando, bicho. A loja está fechada. Ou só tem aquele stories corporativo e tal, ninguém aparece. Já não humaniza, já não conecta. Então aí também é uma outra possibilidade de vocês estarem perdendo dinheiro no tráfego. Qual é a vantagem do stories? Ele é um conteúdo para o teu usuário, para o teu cliente, fácil de consumir. Rapidinho ele consegue rolar ali e ver e entender realmente o que é que está rolando. Ele tem um prazo de validade de 24 horas. Então, não tem que ser aquela fala perfeita, aquela maquiagem perfeita, não, velho. É um conteúdo corriqueiro do que realmente está acontecendo, do que está rolando. Dá para usar muito conteúdo de bastidor nos stories. Inclusive, uma coisa que eu vejo que é muito importante é que a Crosby não negligencia a produção de conteúdo, o marketing. Recentemente, o Fábio fez até alguns stories falando sobre isso. Que muita gente vinha numa onda de produzir conteúdo, de fazer conteúdo e basicamente parou. Hoje ninguém está atentando a isso, a produzir conteúdo. E quem não está produzindo conteúdo está perdendo faturamento, velho. Vocês estão perdendo dinheiro por não tomar uma ação simples. É simples de fazer. Vocês têm como executar. Como eu disse lá atrás, a parte difícil, que era a parte que ia demandar mais tempo, dinheiro e tal, vocês já recebem da Crosby. Então, realmente o que vocês vão fazer é dar um temperinho ali no feijão com arroz. Outra coisa que vocês precisam entender também é que na internet, quantidade muitas vezes supera a qualidade. Então, assim, não se preocupem nesse primeiro momento em fazerem os conteúdos e as ações com a melhor qualidade do mundo. Vocês só precisam, no primeiro momento, focar na quantidade. Fazer mais reels, como o parceiro disse ali, a gente faz 1 reels por semana. Se você estivesse fazendo 2 ou 3, o resultado já seria outro. Para quem não faz nenhum, fazer um vai ser top. Mas não tá a melhor coisa do mundo, eu não sei se coloca no ar e tal, fica nesse impasse. Velho, é melhor colocar.
eu não curto muito aparecer, falar, câmera e tal, apesar de eu gostar muito de falar, vender, fazer reunião todos os dias. Eu sou um cara mais de bastidor, não gosto de câmera e tal. E aí a gente começou um projeto do podcast e tal. Eu comecei a movimentar meu Instagram. E a gente já vende bem, já tem uma quantidade de venda legal. E eu já estou começando a sentir o impacto disso. Apesar de comandar gravação, dirigir gravação e tal, eu ser bem crítico com as coisas que acontecem, do jeito que a gente faz e perceber que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar, não seleciono as melhores palavras e tal, não tenho a melhor dicção, eu já estou vendo o impacto positivo disso no negócio da gente. Então, assim, é rápido. É rápido. Se vocês começarem a fazer, vocês vão ver isso se transformar em dinheiro. Não tem motivo para vocês não fazerem. E, indo aqui para o final, eu preparei um checklistzinho do que vocês têm que começar a fazer a partir de amanhã. Eu recomendaria que vocês tirassem uma foto, realmente, para executar isso. Vocês precisam mostrar que existe uma pessoa por trás da franquia. Toda franquia tem um dono, tem um empreendedor. Vocês precisam mostrar essa pessoa. Vocês precisam contar mais a história de vocês. Vocês precisam gravar stories todos os dias. Principalmente quem está fazendo tráfego. Porque justamente para não acontecer aquilo. O cliente chegar e ter a impressão de que a loja não existe. Está vazia, não funciona, fechou. É tudo que a gente não quer, né? Vocês precisam produzir pelo menos um Reels por semana. Outra coisa aqui que é fundamental para vocês não tem como produzir, como executar o que a gente falou aqui se vocês não tiverem um calendário com as datas importantes que dão realmente para vocês usarem. O que é que dá para usar? Vai ter um aniversário da cidade, vai ter um show de Whindersson Nunes. Velho, eu estou dando um exemplo de Whindersson Nunes, mas a gente pode ir para um comediante muito menor. Às vezes um show de um comediante na tua cidade vai fazer um impacto tão grande que todo mundo vai querer comprar uma roupa nova, um festival, uma feira literária. E esses pequenos picos que vocês às vezes estão deixando passar, poderia ter um faturamento ali grande, velho. Poderia fazer diferença no final do negócio de vocês. E outra coisa também muito importante, principalmente para quem já começou a produzir Reels e para quem vai começar também é importante, é vocês começarem a salvar conteúdo. Enquanto a gente está lá na rede social, olhando e tal, todo mundo perde muito tempo com isso, né, velho? Então, vi um conteúdo de outra marca legal, vi um conteúdo de uma blogueira legal, vai lá e salva. O próprio Instagram lhe dá essa possibilidade de você clicar ali, ou naquele... como se fosse um flagzinho, uma bandeirinha, ou nos 3 pontinhos e clicar em salvar. Vocês vão salvando esse conteúdo e aí no final da semana vocês vão lá, conversam com o vendedor de vocês, ou com a equipe, ou quem tem sócio com sócio. A gente podia produzir isso dessa forma. É legal também salvar e pegar essas referências de quem performou bem. Você viu um Reels lá que teve 1 milhão de visualizações. Se você repetir aquilo, a chance de dar bom é muito grande. Talvez vocês não cheguem a 1 milhão de visualizações, mas... com certeza vocês vão conseguir ter mais visualização. Inclusive, nessa parte de referência, não se prendam só aos Reels. Uma coisa importantíssima que vocês têm é o Instagram, de novo, falando dele, do Irmãos Pródigos. Vocês podem ver como lá eles conseguem contar a história. A gente vê hoje que os vendedores lá já gravam muitas histórias, já falam. O Panda fala, Felipe fala, Fábio fala, Renato, Emerson, Vitor. E aí a gente pode ver a forma que eles usam como referência para contar a história. Porque contar a história não é você pegar os stories lá e... opa, tudo bom? Eu sou o Lucas, ó. Em 1992 eu entrei na faculdade. Não. Sua história todo dia ela é contada um pedacinho. Todo dia a gente fala, todo dia a gente fala. E é um trabalho realmente de formiguinha. Foi basicamente isso. Eu queria agradecer vocês e vamos embora vender. Vamos executar isso aí que eu tenho certeza que vai ter impacto nas vendas de vocês.